passar para a Isabel, já prosseguir com a chamada. Passar para o pessoal aí, para ler a ordem do... Bom dia a todos. Então, vamos à chamada. Emater. Emater. O Alberto está na sala. SES. Prefeitura Municipal de Itapira. Ivo, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Augusto, presente. AMED. Pode ser? Sindágua. Paulo Silva Sindago, presente. Codal. Ibram. Alex Batista, presente. Coordenador, o primeiro item de pauta são as sínteses da segunda reunião extraordinária da CETOC, ocorrida em 8/6/2022, e da terceira reunião extraordinária da CETOC, ocorrida 6/7/2022. Ambas foram encaminhadas pela convocação, né, junto à convocação, e a secretaria não obteve nenhuma contribuição. Alberto da Emater está presente na reunião, tá? Ok, registrado, Alberto. Fausto? Pessoal, em aprovação dessa síntese, como não teve contribuição, em aprovação. Em aprovação, pessoal, como estão? Algum contrário? Aprovado. Então, vamos passar aí para a apresentação e discussão do processo de outorga de número 425, 15/2021, requerido para mosaico fertilizante PIK, ditado. Quem vai apresentar, Isabel? A água caiu para dentro ali daquele dela, estourou 2 cabos dela. A Nayana, pessoal, tem áudio aberto. A Nayana, Fausto. Nayane? Nayana. Nayane, se você já fazer o uso da palavra e apresentar. Tá bom. Obrigada, Fausto. Obrigada. Pessoal, primeiro, bom dia aí a todos. Agradecer novamente, né, o nosso processo, o nosso terceiro processo já nesse segundo semestre. A gente já está aqui entrando para o livro dos recordes de CETOC esse ano, né, Isabel? Os processos da Mosaic. Mas eu acredito que deve ser aí, né, os próximos devem ser no ano que vem. A gente tentou resumir aqui para também não ficar muito repetitivo, né, porque a gente tem uma apresentação padrão aí, mas como vocês já viram as 2 vezes, a gente vai entrar direto na discussão técnica do processo mesmo. Quem vai apresentar é o Tiago também, né, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer aí quando a gente apresentou o projeto do alteamento da barragem B6. Eu vou passar a palavra para ele e a gente já vai entrar direto mesmo e apresentar o que é o processo de outorga, qual que é o projeto relacionado aí a esse processo. Ok? Obrigada mais uma vez aí pela CETOC, por todo esse andamento aí dos nossos processos. Nayana, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, tá? E quando vocês estiverem vendo a tela aí, por gentileza, me sinalizem para que eu possa começar a apresentação. Ok.
Tá ótimo, pessoal. Então, nós vamos falar aqui do processo de outorga de canalização número 42.515 de 2021, tá? No que tange ao alteamento da barragem B6. Bom, do que se trata esse pedido de outorga? Primeiramente, pessoal, a gente, né, tem ali duas nascentes próximas da barragem B6, que vocês já conhecem pelas últimas apresentações, tá? Localizadas na ombreira direita, que precisarão ser canalizadas, tá? E por que dessa canalização? Porque a barragem B6, com os alteamentos dela, né, essas nascentes serão atingidas. Então, para a gente não comprometer, tá, nenhum tipo de vazão, qualidade, etc., o intuito aqui é a gente poder fazer a sua canalização, tá, através, né, de um sistema de drenagem, e esse sistema ele vai se iniciar nos dois próximos alteamentos dessa estrutura, que é o da cota 965 e na 970, tá? Aqui embaixo são as coordenadas, tá? De onde vai passar esse sistema de drenagem. E aí, para lembrar rapidamente aqui os dados da bacia hidrográfica, a nossa barragem de rejeitos B6, tá? Que é a única que opera no complexo de Araxá, no que tange a disposição de rejeitos, ela está dentro da subbacia do rio Capivara, tá? Afluente da margem esquerda do rio Quebranzol. Aqui abaixo tem algumas informações técnicas, cadastrais, tá? Das bacias, áreas de drenagem, tá? E quais as nomenclaturas, tá? Cadastradas em âmbito federal e estadual. A seguir, a gente tem aqui aonde que estão, tá? As coordenadas das duas nascentes que eu mencionei, tá? Em sistemas, né, UTM, no datum de Sirgas 2000. E aqui é onde que tá as coordenadas do córrego Canjica, né, Tomarrasco, que é localizado no eixo da barragem B6. Tá bom, pessoal? Nessa imagem aqui, vocês podem ter uma visualização melhor. Como eu falei no primeiro slide, essas duas nascentes elas estão localizadas na ombreira direita da estrutura, tá? Essa região em vermelho aqui é o barramento da barragem B6, né? O futuros barramentos. E aqui nessa região onde é que a gente deu o zoom, a gente está localizado essas duas nascentes, tá bom? Então aqui é uma imagem para vocês se localizarem do que a gente está falando. Na sequência, pessoal, a gente tem aqui, tá, todo o projeto, tá, da barragem B6, e aqui aonde que estariam passando esses drenos, tá? Não sei se está dando para ver aí de forma clara, essa região azul, azul clara aqui, ó, onde é que ele faz uma bifurcação Y, são aonde que estão coletando as duas nascentes que a gente está falando, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho como que foi feito esse dimensionamento para garantir toda essa coleta de forma, né, segura, isolando o material e tendo vazão suficiente para não ter alterações, tá, nessas nascentes. Aqui mais uma imagem, né, do projeto. Então, aqui, na verdade, é o arranjo da 965 que eu mencionei, tá? Então, elas vão ser duas etapas. E depois a gente tem um arranjo da 970. Vocês podem ver aqui que da 970, ela segue esse curso aqui azul mais claro, tá? E ele se conecta ao da 965, tá bom? Então, um é complementar ao seguinte. E ambos, eles se direcionam, tá, para o pé da estrutura, onde você tem toda a saída de drenagem de fundo, onde é jogado, né, o material direcionado para o córrego ajusante. Como que foi feito esse dimensionamento, pessoal? A gente tem aqui, foram coletadas, tá, nessas duas nascentes, as vazões, né, foram medidas ao longo do tempo, e aí, em cada medição, a gente teve as vazões máximas que foram lidas, né, nos pontos que a gente mencionou nas imagens, tá bom? E aí, a gente aplicou, né, todos os critérios de projeto. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de estrutura, ele tem um fator de segurança de 10, tá? Em termos de vazão. Então, por exemplo, se eu estou lendo aqui 26 metros cúbicos, né, por exemplo, por hora, para dimensionar esse dreno, a gente vai entender como se estivesse passando uma vazão 10 vezes maior, na ordem de 260, tá? A gente buscou também ter a menor declividade possível ao longo desse dreno, para ele ser o mais natural possível.
todo o dreno ele é constituído de materiais naturais, ou seja, britas, areias, tá? Para que a gente faça toda a transição e seja possível essa vazão, tá? Que eu mencionei aqui em cima, passar de forma controlada, tá? E todas as metodologias foram feitas baseadas no maior estado da arte possível. Aqui são duas metodologias consagradas, a de Wilkins e Parkins e a do método de Darcy, né, para você fazer fluxos laminares, tá bom? E aí, em função dessas vazões máximas, todo o sistema de drenagem ele foi definido a partir da sua maior seção. Então, naquela planta que eu mencionei, que você tem todo um trajeto, você tem várias seções ali, porque você tem, entre aspas, vazões diferentes. Então, ao longo de todo o trecho, foi determinado a maior seção, tá? E em cima dela foi feito o projeto, tá bom? Todas essas seções, elas são trapezoidais, tá bom? Para ter uma geometria fácil de ser executada, tá bom? E ela tem todas as camadas de transições, como eu falei. A gente vai ter 30 centímetros de brita 2, depois seguida de 30 centímetros de brita 0, e depois 30 centímetros de areia, tá? Perfazendo toda a seção drenante, tá bom? Aqui a gente tem o que eu mencionei, tá? São seções típicas dos drenos. Aqui a gente tem na sua esquerda, né, uma ideia do dreno, né, com uma base de 2,80, tá, de seção drenante, e aqui na nossa direita a base de 7,50, tá? Por que que você tem essas diferentes seções? Porque para cada nascente, como são duas, você tem vazões distintas. Então você tem, né, um para cada nascente, você tem um dreno diferente. E ambas se conectam na imagem abaixo, no dreno de fundo, tá, que eu mencionei, aonde o fluxo é direcionado para jusante. E aí, pessoal, qual que é o nosso sequenciamento que a gente está buscando fazer, tá? A gente tem, como eu já mencionei, a implantação, primeiramente, na elevação 965, tá? Que ela vai corresponder a aproximadamente 350 metros, tá? De implantação desse dreno, tá bom? Já na 970, a gente vai conectar esse sistema já prévio a mais 366 metros, tá? De dreno de fundo, que vai perfazer um total de 710,50 centímetros metros de canalização, tá? E aí, como eu já falei desde o início, né, essa água drenada ela vai ser restituída ao curso natural a jusante do dreno, tá? Que vai direcionar para o córrego da canjica, tá, pessoal? Então, assim, é um processo bem simples, tá? Fatores de segurança bem elevados, tá? Faz parte de todo o processo aí do alteamento da barragem B6, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, eu estou à disposição para respondê-las. Pessoal, tudo bem? Algum conselheiro da CETOC quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida referente a esse processo? Pessoal, então não tendo aí, tem mais algum questionamento aí, Oliveira? Algum posicionamento? Thiago Oliveira? Desculpa, não, tem mais nada não. Podemos dar para concluir aqui nossa parte, tá? Posso só agradecer mais uma vez. Eu tinha anotado aqui também para poder dar os parabéns aqui para o CBH, né? A gente está comemorando os 24 anos essa semana e até fui fazer uma conta aqui que eu mesmo já tenho participado do CBH faz 13 anos. Eu fiquei meio assustada com esse número. Mas é só mesmo para, né? Eu acho que tem que ser celebrado mesmo. O CBH Araguari é um exemplo aí no país. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte aqui há tanto tempo já, né? Um pouco assustada com esses 13 anos, mas feliz também de poder estar aqui ainda contribuindo. Ok. Obrigado. Isabel, então vamos, se não tem nenhum questionamento nesse processo, vamos passar para o outro
próximo ponto de pauta, né? É o parecer da URGA, apresentação do parecer da URGA. Bom dia, pessoal. Aqui é a Pamela do IGAN. Eu estou na coordenação da URGA do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e eu vou apresentar o nosso parecer. Só um instante que eu vou colocar aqui na tela. Vocês estão visualizando o parecer? Sim, Pamela. Sim. Certo. Então, trata-se do processo de outorga 42.515 de 2021, da Mosaic. A intervenção será feita no município de Araxá. Trata-se de uma canalização de um córrego, né? No caso, não tem nome. É o afluente à margem direita do córrego da Canjica, que está inserido na bacia estadual do Rio Araguari e na bacia federal do Rio Paranaíba. Depois eu vou voltar aqui nas condicionantes. Então, a barragem B6 ela está em fase de alteamento e o projeto final de alteamento, né, para elevação na cota 980 metros, acarreta na ocupação de uma área em que foram identificadas 2 nascentes e o afluente à margem direita do córrego da Canjica, né? Então, para que ocorra o alteamento, existe a necessidade de canalização desse córrego. E, no caso, é o objetivo desse pleito de outorga. Então, essa é a justificativa. A barragem B6 está inserida no córrego da Canjica, na subbacia do córrego da Canjica, que é afluente do Ribeirão Capivara e que é afluente do Rio Quebranzol. Então, aqui tem o esboço, né, da área. Nós temos aqui a barragem B6, as curvas de nível e o córrego aqui que vai ser canalizado, né, drenado, por conta do alteamento da B6, que vai ocupar essa área aqui onde está o córrego, a margem direita do córrego da Canjica. Então, aqui outra imagem, né, do local, o início da canalização, o final, aqui onde ocorre a confluência com o córrego da Canjica. Aqui nós temos a imagem do Google Earth, a imagem das 2 nascentes, né, e do córrego. Para a determinação da vazão de projeto, foram feitos estudos, né, medições de vazões ali nas nascentes, e em 4 pontos do córrego, que está à margem direita do córrego da Canjica, e foi utilizada a vazão máxima ali, né, nesses pontos aqui em que foram feitas as leituras das vazões. Além disso, foi utilizado um fator de segurança igual a 10, né, em que eles multiplicam a vazão lida, máxima lida ali, por 10, para ter uma segurança, um fator de segurança igual a 10. Aqui nós temos o perfil do córrego, as nascentes aqui do lado direito, o ponto 1, onde foi feita a medição de vazão, o ponto 2 e o ponto 3, e o ponto 4, que seria aqui na foz do córrego, que vai ser canalizado. Pretende-se, né, canalizar. A canalização ela está totalmente inserida na área do empreendimento, então não existem outros usuários no trecho onde vai ser feita a implantação da canalização. Foi feito o dimensionamento hidráulico dos drenos, né, para poder canalizar, e aqui repetindo que eles usaram a vazão máxima medida ali,
com fator de segurança igual a 10 para poder dimensionar esses drenos. Então, na fase de elevação da B6 para a cota 965 metros, é a fase número 1, a etapa inicial de canalização, né? Então, aqui nós temos a canalização das duas nascentes e da parte montante do córrego, do afluente à margem direita do córrego da Canjica. Esse dreno inicial aqui, ele tem terá uma extensão de 347 metros aproximadamente. E aqui nós temos a planta, né, do projeto. Essa é a fase inicial de canalização do córrego. E a etapa final, que equivale a uma extensão de 363 metros. Então, no total, o dreno vai possuir 710 metros, né, de canalização. No final ali da canalização, o dreno ele será conectado à fundação principal da barragem e dali da fundação a água será destinada ao córrego da Canjica. E aí aqui nós temos a planta, né, do projeto da etapa secundária de construção da canalização do córrego. A vazão coletada, ela não terá contato com o escoamento superficial, então ali seria a drenagem subterrânea mesmo. E a vazão coletada, ela passará por várias camadas filtrantes, né, que são materiais granulares, areia e brita, de modo a evitar o carreamento dos sedimentos sólidos pelos cursos hídricos a jusante. Então, aqui a gente descreve, né, as premissas e os critérios de dimensionamento, quais foram as vazões de projeto utilizadas, fator de segurança, foi utilizada a menor declividade no cálculo, né, tendo em vista que a seção calculada nesse caso é maior, então, a favor da segurança, foi utilizada a menor declividade ali do canal, do perfil do solo. E aí, aqui as equações utilizadas de Wilkins, Parkin, Darcy, os parâmetros utilizados no cálculo, e aí aqui o dimensionamento, né, em que se obteve qual que é a base menor, a base maior da seção trapezoidal do dreno, a altura e a área que ele deve ter para poder suportar a vazão de projeto adotada. Aqui nós temos detalhe, né, do dreno, da parte inicial das nascentes até o ponto 1, ele terá essas dimensões, né, mostrada aqui nessa figura. Do ponto 1 ao ponto 3, esse é o detalhe do dreno, com todas as dimensões. E a etapa final, em que o dreno é maior, né, devido à vazão maior ali na foz do córrego. Além disso, será construído um desvio provisório que possibilita, né, a execução da obra com segurança. No dimensionamento será adotado um desvio de 1,40 m, a altura de 1 metro, a inclinação do talude é de 1:1. E além disso, será lançado pedra de mão e brita 1, de forma a ter um filtro ali, né, para evitar o carreamento dos materiais e evitar que ocorra a erosão do solo. Então, aqui é um esboço do desvio que será construído, né, na etapa secundária ali da execução da canalização, que dá para ver melhor na planta baixa do projeto. E a conclusão é a equipe técnica da URG é favorável ao deferimento do processo. A validade ela será vinculada à licença ambiental. E aqui, voltando nas condicionantes, a gente propõe que mantenha o monitoramento do fluxo residual a jusante, de forma a garantir esse fluxo residual mínimo que foi estabelecido na portaria da barragem B6. Continuar, né, o monitoramento dos parâmetros de qualidade, assim como foi estabelecido também na portaria da barragem B6.
comprovar a execução dos drenos conforme previsto aqui no processo de outorga e encaminhar a URGA do Alto Paranaíba à RT dos engenheiros responsáveis pela execução e acompanhamento da obra até o final da mesma. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui também. Fausto? Oi, tudo bem? Alô? Tá me ouvindo? Sim, Fausto. Tá aparecendo a imagem aqui minha também. Só fazer uma pergunta aí pro pessoal da Mosaic. Seguinte, essa barragem já de vocês é a montante ou é a jusante? Ô, Fausto, boa pergunta, tá? A gente não quis trazer esse detalhe para essa apresentação, não, mas a gente tem essa apresentação pronta. É a jusante, tá? A Mosaic, ela não trabalha com barragens a montante, não, tá bom? Tá ok. Algum conselheiro tem conta a fazer? Acho que o senhor na sua mão. Boa tarde. Eu queria, não é diretamente referente ao recurso, não, mas eu tenho uma dúvida. A Mosaic Araxá, ela tá usando só a rocha que vem de patrocínio ou ela está extraindo em Araxá também uma parte? Você pode me informar, Tiago? Oi, Ivo. Bom dia. Não, claro, posso sim. Atualmente, tá? A gente está só alimentando a usina com a rocha de patrocínio, mas por questões de frente de lavra. A ideia é que até o final do ano a gente já possa estar retomando a alimentação da usina tanto com a rocha de Araxá mesmo, quanto a de patrocínio, tá bom? Certo. E essa rocha que vem de patrocínio está indo um pouco para Tapira? Ô, Ivo, houve testes, tá, para avaliar, tá, se poderia ser feito essa rota, tá? Mas a rota oficial é patrocínio Araxá, que é o que está sendo alimentado hoje, tá bom? Não está indo para Tapira. Não, houve testes aonde foi feita essa alimentação, tá? Pegaram-se rochas aqui de Araxá e levou para Tapira para fazer esses testes, mas atualmente não há nenhuma movimentação nesse sentido. Tá. Muito obrigado, Tiago. Nada aí, precisar, só chamar. Mais algum conselheiro tem alguma pergunta? Vou falar só, Augusto. É só para uma dúvida, esse alteamento da barragem B6 é o processo de outorga que passou recentemente pelo Conselho também, pela CETOC e pela Assembleia, né? Correto? Augusto, é porque a gente acaba tratando as temáticas separadas, né? Aquele que a gente passou foi do alteamento em si, porque a gente tinha a outorga da barragem, e agora a barragem vai ter uma configuração diferente, e a gente retificou a outorga da barragem. E esse é por conta da mesma obra, mas é porque aí vai ter essa canalização nessa nascente que está bem próxima ali do pé da barragem, né? Como ela vai aumentar, ela precisa desse projeto de canalização para poder fazer esse alteamento. A diferença é que, assim, hoje a gente está na cota 960. O alteamento, a retificação já seria para 960 até a 980. E essa canalização só vai acontecer quando a gente for fazer a obra da etapa 965 para 970. Então, tem uma etapa inicial da obra que não tem essa interferência. Né? Então, assim, o que a gente fez, tendo a outorga da retificação e a ELI, ela é para essa etapa inicial como se fosse subir da cota 960 para 965. Essa canalização ela só vai acontecer depois na cota 965 para 970, ainda não é imediato. Não sei se eu falei aí, ficou claro. Não, sim, entendi, porque eu achei que isso poderia ter sido discutido num processo de outorga único, sabe? Porque a tipologia lá no IGAN é diferente, né? A canalização e a barragem. Aí acaba que cria processo diferente, embora você tenha razão, ali tem tudo função da mesma
Não, pois é, não, porque traz uma discussão que, teoricamente, poderia ser feito junto, né? Traz o mesmo processo, pode gerar talvez o mesmo questionamento desse loteamento que foi discutido anteriormente, agora essa canalização, que é referente à mesma barragem, né? Mas já que não foi feito anterior, não tem muito o que fazer, então a gente tem que avaliar só a canalização agora. Mas eu acho que não desvincula, não, né? Que, querendo ou não, é vinculado ao loteamento da barragem, né? Se não fosse ter o loteamento da barragem, não ia ter canalização. Então, mas é só esse questionamento mesmo. Mais algum conselho? Pergunta? Tiago, então. Bom dia a todos. É só fazer um esclarecimento que a outorga ela se dá por intervenção. Tem um pessoal aí com tá dando retorno. Joia. É só para explicar. Tem algum microfone ligado que tá ótimo. Sim, Tiago. Tá dando retorno. Pronto, eu acho que já deu. Pronto. Só para explicar que a outorga se dá por intervenção. Então, por exemplo, né, e no caso em tela, a gente tem a intervenção que é o barramento e a intervenção que, por necessidade, se faz uma canalização da nascente. Então, se outorgam duas intervenções. O licenciamento ele é do empreendimento e quando há alguma alteração e necessidade de expansão, se dá sobre as etapas novas que se tem no processo. Então, é só para esclarecer que a gente vai ter que observar dentro do comitê cada intervenção isoladamente. Tá joia? Obrigado. Pessoal, os conselheiros, tem mais alguma pergunta? A gente pode passar para o próximo item de pauta. Por mim, tá ok. Não tem mais nada, não. Tá ok, então. Passa para o próximo item de pauta, Isabel. Projeto para a gente, por favor. E obrigado, pessoal, que apresentou aí o projeto aí. Da Mosaic. Questão da... Professor Giacomini. Próximo item de pauta, Fausto, é a apresentação e discussão do relatório do Grupo de Trabalho para revisão da metodologia e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio Iguari. Quem vai apresentar é o professor Giacomini. Bom dia a todos e a todas. Como compromisso assumido com o CBH Araguari, né, na qualidade de coordenador do GT para a revisão da cobrança, embora eu tenha deixado o CBH, porém, eu assumi esse compromisso de acompanhar até onde fosse necessário esse processo, à medida que eu estava nessa qualidade de coordenador. Mas eu sou um ex-conselheiro. Bem, mas continuamos cidadãos. O nosso GT Cobrança, ele foi, então, instituído no sentido de fazer uma proposta que visasse modernizar e aperfeiçoar a metodologia de cobrança do CBH Araguari. E nós partimos de um princípio que está norteando essas novas propostas dos comitês mineiros e que também acompanha, de certa forma, o próprio Conselho Estadual, que já emitiu uma proposta também, uma DN, estabelecendo como metodologia básica, né, do Estado de Minas Gerais, mas no mesmo sentido, a gente vê isso nos outros estados, por orientação da própria Agência Nacional de Água e Saneamento. Bom, no início do trabalho do GT, nós encontramos algumas dificuldades
do ponto de vista de conhecimento, né, de conceitos, e verificamos que a metodologia ainda vigente no CBH Araguari, ela era extremamente, né, extremamente complicada, vamos dizer assim. Ela é muito detalhista e ela então foge desse parâmetro de simplicidade e objetividade que o GT buscava. E aí nós vimos que existia uma questão mais ligada a desconhecimento para que nós passássemos a trabalhar nessa proposta de modernização, de revisão. Porque se nós vamos revisar algo que já existe, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer esse algo que existe, né? E a gente nós vimos que existia, assim, não um conhecimento tão avançado, né, sobre essa questão da cobrança, então partimos para um processo de capacitação dos membros do GT. E por entendimento da diretoria do CBH Araguari, foi proposto pela própria diretoria que essa capacitação poderia ser e deveria ser extensiva para todos os membros do comitê. Aí, no dia 8 de julho de 2021, ocorreu a 7ª Assembleia Geral Extraordinária, cujo tema central foi exatamente promover essa capacitação, né? E foram apresentadas várias metodologias que estavam sendo propostas, a própria metodologia do Araguari, obviamente, que foi mostrada e destrinchada, e também a do Conselho Estadual, enfim. A gente fez também do Paranaíba, fez um mosaico aí de várias metodologias para que os nossos conselheiros se posicionassem, né, com maior base teórica. Também, nesse meio tempo, o CBH Paranaíba promoveu um conjunto de oficinas que ele chamou, de modo geral, de O Real Valor da Água, né, que tratava de assuntos pertinentes, né? Então, pessoal devidamente abastecido de informações e de base teórica, nós passamos, então, para fazer essa proposta, né, que ela foi fundamentada na legislação vigente, né, basicamente na Lei Estadual das Águas, na Federal, também, mais especificamente, no Decreto Estadual 4860, de 2021, e da DN do Conselho Estadual, da DN 68, de 2021. Né? Bom, nesse processo também nós contamos com o apoio do IGAN, da equipe técnica, né, que nos apoiou, e aí nós passamos, né, ter também uma boa base com fundamento mesmo, que dentro da orientação do próprio IGAN, né. Por outro lado, na montagem da metodologia, nós contamos com a participação bem expressiva dos usuários. Nós tivemos reuniões do GT com cerca de 25 até 30 pessoas participando ativamente, né? Todas com direito à voz, né? E opiniões, propostas. O setor dos usuários trouxe várias propostas, foram debatidas e tal. Nós passamos essa minuta ela foi escrita e reescrita algumas vezes, até chegar nessa proposta que vocês têm em mãos aí. Bom,
foi amplamente discutido. Alguns aqui que estão presentes também participaram, né? E vocês têm em mãos também o relatório, que nesse relatório está descrito por detalhe todas as reuniões e todas as opiniões que foram trazidas e debatidas e suas respectivas razões. Tá? Então, aí, nesse quadro, é que foi concebida essa proposta, nessa primeira minuta da proposta. Então, a Isabel vai projetar aí, né, a minuta. Bom, então está aí. Eu não sei se vocês querem que a minuta está escrita aí, a gente pode passar rapidamente, né, para não tomar tanto tempo de vocês. Ou se vocês já receberam com antecedência, se quiserem fazer algum questionamento, como é que o senhor, como é que Fausto, né, coordenador da CETOC, como é que o senhor gostaria de fazer o trabalho? Senhor Fausto? Isabel? Fausto? Também estou te ouvindo. Não, eu gostaria de saber como é que você gostaria de encaminhar o processo agora, se a gente vai tratar apenas apresentar, né? Eu não vou ficar defendendo, que eu só posso justificar o porquê que isso foi feito assim ou assado, né? Agora, como você quer fazer? Tem dúvidas a partir disso que já vocês devem ter lido? Ou vocês gostariam de que a gente fosse falando artigo por artigo? Como é que o senhor quer fazer? Eu acho assim, o pessoal da CETOC, como já foi passado por um outro grupo de trabalho, né? E todo mundo já deve ter visto essa metodologia. Na minha visão aí, depois já de vários debates dentro do grupo do GT, que a gente não podemos interferir no deles, né? Mas eu, por mim, tá tranquilo. Precisar aprovar para levar para a reunião extraordinária aí. CETOC. Se algum conselho, da CETOC, não, a gente aprovar e levar para a reunião da Assembleia Geral do CBH, da Guari. Se algum conselheiro tiver alguma pergunta, se tiver alguma manifestação, pode estar perguntando aí para o Jacomino. Ou se vocês tiverem já contemplado, a gente já aprova isso aí e já deixa aprovado para encaminhamento na reunião da CBH da Guari. O senhor Ivo levantou a mão? Bom dia, professor. Bom dia. Eu gostaria de ter uma informação, até eu participei um pouco das primeiras reuniões do grupo de trabalho, e eu deveria ter feito essa pergunta lá atrás, mas agora, como eu não fiz, eu gostaria de fazê-la agora. A questão de mineroduto, qual que é a tributação da água para mineroduto? Você sabe, existe especificamente? Ela deve entrar, no meu entendimento, aqui em outros... Demais usos, outros usos. Demais usos. É um uso consultivo, né? E ela entraria aqui na categoria de demais usos, demais finalidades, né? Com esses valores aqui estabelecidos segundo a zona, né? Entendi. Porque então, não deixa de ser um uso industrial, né? Praticamente equivalente a um uso industrial. Eu penso assim. É um uso industrial, é um uso assim, permanente, né? É um volume bom, volume grande.
Mas é essa questão, eu achava mesmo que realmente era demais finalidades, mas eu temi que talvez existia especificamente alguma legislação para mineroduto com questão de recursos hídricos. Não existe não, né? Não conheço. Talvez o Tiago conheça. Ligante, Thiago, o conceito do mineroduto, né, a utilização da água, a água é um veículo, né, de transporte do minério para outras regiões, né? Normalmente aqui em Minas Gerais são levadas para portos, etc. E ele se enquadra dentro da categoria de cobrança do que está na proposta como demais finalidades. Mas é um uso comum, né? Vamos dizer, uma água que vai e pronto, normal. Como os demais usos, né? Como a indústria de refrigerante, que usa água com quase nenhum retorno, etc. Para nós, né, Tiago, como você bem disse, existe um processo até de transposição aí, né? Embutido, na medida que ela é um veículo e está levando o minério junto com a água, e lá na ponta, né, vai haver uma separação. Então, vai sobrar uma água. E nós cobrar como lançamento também não dá, porque não tem carga orgânica, né? Pelo menos na atual. E não teria nem como cobrar, porque está em outra bacia, em outro estado, às vezes, está caindo no mar. É complicado, né? A gente não tem ainda condições de mexer com isso. Na verdade, assim, só fazer uma socialização de informações, né? A transposição, ela difere desse conceito dessa captação, porque igual eu fiz a analogia da indústria de refrigerante, né? Indústria de refrigerante, eu dou exemplo, eu moro do lado da Coca-Cola. Moro mesmo, não é propaganda não, tá, gente? E lá capta... É 100% consumo, basicamente, né? Até porque ela recircula, o sistema é fechado, quase não tem lançamento, e a água também não é lançada, ela vai para dispersa, não tem controle do local de lançamento até para fazer essa cobrança. Agora, o conceito transposição, a gente pode até dar um exemplo de um caso real que existe na bacia de Rio Araguari, o Jacomini conhece perfeitamente bem, é o Codal. O Codal faz uma captação na bacia do Rio Claro, para fins de aumento de vazão na bacia do Rio Berabinha, que é uma outra, Rio né? Beraba. É o Beraba? É Rio Beraba. Berabinha é de Berlândia. Beleza. Então, no Berabinha, para fins de aumento de vazão. Então, o conceito transposição, ele é capto, retiro de uma bacia para aumentar vazão em outra. Exemplo, São Francisco, entre outras. Só para socializar a terminologia com todos. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Fausto, eu entendo, Fausto, que o GT, realmente, você falou, ele foi bastante exaustivo no trabalho, né? E agora, a partir de então, dentro do processo, né? Ele sendo aprovado pela CETOC, quem assume é a CETOC. Então, o que vai para a plenária é a proposta aprovada pela CETOC, tá? Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, mesmo lá na plenária, se precisar da minha presença, vocês me convoquem, me convidem, no caso, com antecedência, avisando, olha, vai ter reunião tal na plenária e se você puder ir lá, eu vou fazer o possível, tá bom? Continua à disposição, né? Talvez lá vai ser necessário entrar em detalhes, né? Porque ali já é um plenário mais amplo, com outra perspectiva, uma perspectiva mais política do que técnica, né? E lá vai ser bacana, porque o pau quebra. Tá bom? Eu agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês, né? Sempre é um prazer, e disponha da gente aqui. Tá bom? Um abração para todos. Tem duas pessoas com a mão levantada aí, o Ivo e a Maria Eduarda. Eu ia falar isso. Fausto. Acho que seu Ivo, né? Como é membro da CETOC, depois a Maria Eduarda. Ivo e Eduarda, é porque eu estou
Tem problema aqui de internet, aqui tá custando abrir aqui o microfone e a câmera. Eu tinha esquecido a mão levantada, desculpe. Maria Eduarda. Para mim, a imagem dela está congelada. Para vocês também? Ah, vou. Tá escutando, Maria Eduarda? Alguém avisa ela que ela pode falar já. Ah, ela fez um pare ali. É para esperar. Acho que ela está com problema lá também. Aceitar aqui. Celismar, enquanto a Maria Eduarda entra. Bom dia a todos. Só para agradecer ao Giacomini pela apresentação, parabenizá-lo pelo excelente trabalho frente ao grupo aí, né, da revisão da metodologia de cobrança e pelo esse compromisso, né, cívico que ele tem com os recursos hídricos, mesmo hoje já não sendo aí mais, né, infelizmente, conselheiro, mas está aí firme com o compromisso que ele tem. E muito obrigado, Giacomini. Parabéns. Isso é um grande exemplo para a gente de cidadão. Maria Eduarda. Oi, vocês me ouvem? Sim. Ai, desculpa, na hora que eu fui abrir a câmera, o microfone, a internet caiu. Pessoal, minha fala é muito no sentido do Celismar também, Giacomini, te agradecer. Né? Eu não fiz parte do GT, mas eu acompanhei todas as reuniões. Né? Na ocasião que fez parte foi o Deito, representando a FIENG. Mas queria te agradecer, né? Foram, acho que, se não me engano, 8 ou 7 reuniões que foram bem participativas, né? O setor dos usuários se mobilizou bastante para acompanhar todas essas reuniões, né? Entenderem melhor a metodologia. Falo até por mim, trabalhar com a cobrança foi um desafio muito grande, né? Eu comecei lá no PN3, que foi instituir a cobrança. E trabalhar no PN2 também foi um desafio muito grande, que apesar de a gente ter a cobrança instituída, muita gente não entendia, né, como que era feito o cálculo, enfim. E te parabenizar, né, que a cobrança ela foi instituída conforme, né, a deliberação 68, né, e que parabenizar por essa ampla participação dos setores, de todos os setores dentro do GT, e também, né, pela evolução, né, que a gente tem essa diferenciação por portes aí de uso, que foi uma evolução também prevista em lei, que foi bastante bacana. E é isso. Eu perdi um pouco aqui da discussão do que o Celismar falou, mas no fim é só te agradecer mesmo, Giacomini. E eu acho, né, não tenho poder de volta aqui, mas eu acho que seria muito importante que você tivesse na plenária, né, que realmente fosse passar, visto que a plenária é soberana e que com certeza vão ter, a discussão vai ser mais aprofundada lá dos trabalhos que foram realizados pelo GT. Obrigada, pessoal. Pessoal do Setoc, alguém mais tem alguma pergunta? Giacomini? Então, em deliberação, a gente pode levar esse relatório, todos concordam, permaneça como estão. Então, Isabel, está aprovado para levar esse relatório da
entendi que está aprovado. Eu não sei se foi só eu aqui ou se os demais também não escutou. Cortou mesmo. Não, eu só entendi até Isabel, o relatório então está aprovado. Em regime de votação, quem aprova o relatório da O Thiago está levantando a mão, gente. Só uma questão de ordem, só assim, de tramitação, Fausto. Posso só intervir, só para uma orientação melhor? Sim. É só o seguinte, né? O grupo de trabalho, né? Ele entrega um relatório e na parte final ele traz uma minuta de deliberação, né? A partir da página 65. Todo ato na administração pública ele tem que ser motivado, né? Então, assim, hoje temos esse relatório que traz toda a justificativa técnica, o arcabouço de discussão, mas a plenária, eu creio que deva ser levada a proposta da minuta que consta no relatório, né? Eu creio que talvez seja, como sugestão de encaminhamento, aprovar o encaminhamento dessa minuta plenária conjuntamente com o relatório, porque aí a plenária vai ter essa proposta de deliberação com esse relatório como base para a sua discussão e aprovação. Concorda, coordenador, relator, ex-conselheiro? Isso aí, Thiago. Como sempre, você vai no cravo. Ferradura deixa para depois. Na minha visão, tá ok. A questão dos outros conselheiros também tá ok? Com essa sugestão? Sim, tá de acordo. Ô, Fausto, já faz podemos fazer o convite para o Jacomini, né, para estar presente na Assembleia, se todos os conselheiros da CETOC concordarem, já dá esse encaminhamento aí, né? Isso mesmo. Depois a gente aprovar aqui, convocar, né, o Jacomini participar quando for reunião da CETOC, CBH Araguari. Todo mundo estão de acordo. Permaneça como estão. Tá ok, Isabel? Certo. Tá cortando muito, Fausto, não tá conseguindo te ouvir direito, não. Não tá dando para entender. Mas eu acho que ele já finalizou o encaminhamento. Isabel, tá me ouvindo? Sim. Augusto, eu acredito que ele já Isabel, finalizou. tá me ouvindo? Sim, Fausto. Já finalizou, né, o encaminhamento? Vou desligar a câmera aqui para ver se melhora. Tá me ouvindo, Isabel? Sim, estou te ouvindo. Pessoal, alguém de vocês está conseguindo me ouvir? Ô, Fausto, te ouve e corta, depois volta, tá cortando, não tá bem, não. Ouvindo bem. Isabel, está conseguindo me ouvir? Eu te ouvi que você já finalizou o encaminhamento, né? E já realizou o convite para o professor Jacomini. Não está chegando mensagem aqui para mim. Você não está me ouvindo? Fausto, está me ouvindo? Augusto, eu acredito que ele está com dificuldade, porque ele parece que está em trânsito. Não, então, Isabel, eu acredito que aprovou, né, a minuta que eu vou apresentar na reunião da Assembleia e ia fazer o convite lá para o professor Jacomini para ele ir lá nos apresentar, né, já que ele acompanhou aí o GT desde o começo e participou de todas as reuniões, está muito mais preparado para apresentar essa minuta do que a gente aqui da CETOC.
que eu mesmo tive contato com a Minuta agora antes da reunião. Eu acho que ela é bem técnica, bem específica e com certeza vai gerar discussão e lá na Assembleia. Eu acho que nada melhor que o Giacomin, que acompanhou o GT de próximo aí, para nos representar lá e dirigir esse debate, né? Então, creio que a conduta do Fausto ia ser essa, se todos os membros da CETOC concordarem, o Giacomin também, de nos representar lá na reunião. Eu acho que seria isso, o encaminhamento dele, acredito eu. Então, estando encaminhado, Augusto, acredito que agora é o último assunto, outros assuntos. Bom, antes disso, por favor, eu gostaria de me despedir de vocês. Muito obrigado e foi legal vê-los novamente, tá? Valeu, obrigado. Obrigado a você. Até mais. Mas tá ruim. Mas... Obrigado, Giacomin. Tem mais algum item de pauta para nós, Isabel, fazer favor? Outros assuntos, Fausto. Aí, no outros assuntos, eu gostaria só de reforçar a sugestão de cronograma que foi encaminhado juntamente com a convocação, né, para os membros acompanhar aí o trâmite do processo de outorga, né, para suprir o prazo, né, e os trâmites dentro do comitê. Então, a nossa próxima reunião, ela acontecerá no dia 4/10, às 9 horas. Tá ok, pessoal? Os companheiros da CETOC aqui. Ok. Ok. Lara? Bom dia, pessoal. Acho que já finalizaram os assuntos, né? Eu vou pedir para os presentes, quem puder, por favor, abrir a câmera para fazer o registro da reunião do dia. Só um minutinho. É isso. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia para todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigado a todos. Até dia 4. Bom dia a todos.